Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que a gente, nesse momento, a gente precisa analisar os nossos procedimentos, né? E tentar fazer aqueles procedimentos para dar um conforto para o nosso paciente e evitar infecções. Eu acho que é isso que é a grande questão aí, né? Teve uma colega que mandou uma pergunta para mim que eu achei muito legal e resolvi compartilhar com vocês aqui. Ela tinha um planejamento de fazer uma extração, 5 extrações e colocar uma prótese imediata. Uma coisa comum do nosso dia a dia, né? Muitas vezes o paciente apresenta dentes condenados e você vai reabilitar de forma provisória inicialmente, né? Removendo aquelas raízes, aqueles focos de infecção e colocando uma prótese. A grande questão dela é o seguinte: o paciente está bem e ela também. Se ela deve ou não realizar esse procedimento agora. Ela precisa fazer essas extrações, teria que ser feita 5 extrações e colocação de uma prótese imediata. E ela levantou essa questão, se ela deve fazer esse procedimento ou não, agora nesse período de coronavírus. Claro que eu não vou dizer para ela, faça isso ou faça aquilo, que nem muita gente está tentando fazer com os nossos colegas, né? Mas é importante a gente aprender a analisar a situação, né? E assim ter uma conduta mais assertiva. O que eu faria nesse caso? Vamos analisar. O paciente tem 5 extrações para fazer e precisa fazer uma prótese provisória. Primeiro, esses dentes apresentam infecção aguda, né? Esses dentes apresentam dor, o paciente tem dor, né, nesses dentes? Porque se o paciente tem infecção aguda, ele não é mais um tratamento eletivo, ele é um tratamento de urgência. Quem acredita que essa pandemia, esse afastamento social vai acontecer só por 15 dias, tá se enganando. Por quantos dias você vai deixar seu paciente sentindo dor? Um mês? Um mês e meio? Você não acha que ele vai acabar indo para o serviço de saúde, um lugar onde já está cheio, lotado com os casos que estão aparecendo do coronavírus? Não é mais um foco para ele acabar se contaminando naquela região? Então tudo isso tem que ser levado em conta. Se o paciente apresenta uma infecção aguda, você precisa resolver essa infecção. Vou resolver com remédio. Quantos meses o seu paciente vai tomar antibiótico anti-inflamatório? E o anti-inflamatório, a gente sabe que ele causa diminuição do exudato, ele causa diminuição da infecção justamente por reduzir, né, diminuir a resposta do sistema imune. Ele vai reduzir o exudato justamente porque ele vai reduzir algumas coisas da resposta do sistema autoimune. A resposta inflamatória, que é uma das reações do nosso sistema a infecções. Ou lesões, né? Ou quando você ultrapassa as barreiras normais do nosso corpo, pele, enfim. A gente já deu até uma aula sobre isso uma vez. Então a gente precisa pesar, você precisa analisar esses dentes que serão removidos. Esses dentes apresentam um grau de infecção que não vai dar para controlar, né, que não é controlável, ou é um dente que está com com uma infecção crônica, que está controlada, digamos assim, que o corpo está conseguindo combater. Se o paciente está no sistema cronificado, você mantém ele em observação e posterga o procedimento, sem problema nenhum. Agora, se o paciente apresenta um grau de infecção aguda, é nosso dever, se nós estamos bem e o paciente está bem, realizar o procedimento. Aí vai ter um monte de gente que vai falar assim, mas Bianca, isso não pode. Eu falo assim, gente, desculpa, eu fiz um juramento. Eu não vou deixar meu paciente com dor. Eu vou tomar todas as medidas de segurança necessárias, como eu já estou fazendo, né? E vou atender as urgências. O Luiz está perguntando, você atenderia ainda? Só urgência? Atenderia. Como estou atendendo? Hoje eu não tô atendendo, vocês estão vendo? Eu tô com uma roupinha aqui de domingo, né? Por quê? Porque eu estou atendendo as urgências, não vou atender todo mundo, não é assim que funciona. A gente tá em quarentena, a gente tem que manter o respeito à quarentena. Mas os procedimentos que o paciente vai ter problema depois, se a gente manter ele nessa forma, ele pode ter uma infecção e acabar parando no sistema de saúde justamente por essa infecção e por não conseguir socorro em lugar nenhum, a gente tem que agir. São os acessos que precisam ser feitos de dentes com pulpite, são as extrações que precisam ser feitas
por causa do risco de infecção. E aí você tem que mesurar. Se o paciente está com infecção, fístula, pulpite, com fleimão, né, com inchaço no rosto, já está tendo pus nos espaços faciais, que a gente já conversou sobre eles também numa live. Precisa resolver, gente. Antibiótico não vai resolver por muito tempo, correto? O paciente vai tomar por 7 dias e daqui mais 5 dias acaba o efeito no organismo, né? Dependendo do antibiótico, pode ficar até um pouco mais. Mas isso aqui, gente, não vai acabar em 15 dias. Não vai. Põe isso na cabeça de vocês. Não vai acabar em 15 dias. Agora na China, começou no fim do ano passado, agora que eles vão começar a diminuir a quarentena, diminuir, né? Começar a ter novamente, né? Abrir os comércios, enfim, agora. Né? E ainda vai levar mais 10 dias. Mais 10 dias. A Luiz está falando que concorda comigo. Então, assim, gente, não estou falando que quem resolveu ficar em casa para fazer, né, a quarentena está errado. Muito pelo contrário, gente. Depende da atividade de cada um. Se a pessoa faz, de repente, só ortodontia, que dá para postergar os casos, posterga os casos. Se a pessoa, de repente, faz só algum tipo de procedimento eletivo, por exemplo, a pessoa faz prótese sobre implante. O paciente está com os implantes na boca, está estável, está sem problemas. Dá para esperar? Tá com provisório? Dá para esperar. Espera, posterga, não tem problema. Mas a gente está falando de casos de infecção. São coisas diferentes, né? São coisas diferentes e a gente tem que aprender a pensar nisso. Bom, então assim, primeiro ponto. Se eu não fizer aí você tem que se perguntar, se eu não fizer o procedimento, meu paciente vai ficar bem nesse período de pandemia? Tá controlado, tá tranquilo? Eu vou poder, né, através de WhatsApp, de repente, fazer um monitoramento dele de longe? Eu tô pensando, sinceramente, por exemplo, eu faço o planejamento das documentações dos meus pacientes, né? A documentação ortodôntica, eu faço um planejamento. E eu exponho esse planejamento para o paciente, porque eu acredito que quando eu faço isso, o paciente se compromete em fazer o tratamento. Entendeu? É uma das formas que eu achei para o paciente não faltar, para o paciente não quebrar a peça, porque ele entende o que eu vou realizar na boca dele, passo a passo. Então, normalmente eu marco uma consulta para esse paciente para poder fazer para conversar sobre esse planejamento. Esse tipo de consulta não há necessidade de ser ao vivo. Eu posso fazer via WhatsApp. Hoje a gente consegue fazer videoconferência pelo WhatsApp. Não precisa o paciente ter um Skype em casa. Skype é legal, eu já fiz reunião por Skype, é muito bacana. Mas não tem necessidade de você fazer por Skype, você pode fazer pelo WhatsApp. E você vai conversar, vai mostrar o seu planejamento para o paciente do mesmo jeito. Então, tem algumas consultas que dá para fazer. Por incrível que pareça, dá para o dentista fazer algumas consultas online. Onde você vai mostrar seu planejamento, você já conversou com o paciente, você já fez a primeira anamnese, né, e tudo bonitinho, e você vai só passar seu planejamento. Não tem necessidade de você passar o planejamento para o paciente ao vivo. Aí ele vai saber quanto tempo vai ser o tratamento, tudo bonitinho, e você vai poder conversar com ele, negociar, enfim. É possível, pelo menos uma consulta, pensa bem, é uma consulta que eu vou deixar de dar, certo? E que eu vou vagar esse espaço para quando nós voltarmos da quarentena, eu ter esse espaço para executar o tratamento, fazer o serviço. Então é uma consulta que você deixa de dar ao vivo, que você vai vagar aquele espaço para executar tratamento que não tem como não ser ao vivo. Então são coisas que é possível fazer. Passar para planejamento de implante, você já fez a anamnese, você já bateu as fotos, você já fez a avaliação de perfil de face da paciente, você já pediu a tomografia, tudo isso já foi feito antes. Aí chegou a tomografia, você fez o planejamento da tomografia, você só vai conversar com o paciente, você não vai mais atuar na boca dele. Precisa ser ao vivo? Não necessariamente, dá para conversar sim. Dá para você conversar, passar o planejamento, falar o que vai ser feito, né, como vai ser feito, né, e aí depois passar o tratamento. Então a gente precisa aprender a se adaptar e analisar, né, principalmente analisar aí a questão do que é eletivo e não eletivo. E existem extrações que não são eletivas. Não são eletivas. A gente precisa tirar a dor dos pacientes. Porque senão eles vão procurar ajuda em outro lugar. E não tô falando com questão de procurar em outro lugar, que você vai perder o paciente. Não é essa questão. O problema é ele parar no hospital.
O lugar onde tem a maior, onde as pessoas estão contaminadas estão indo. Então a gente tem que pensar nisso também. Aqui a Juliana tá mandando uma mensagem. Bianca, boa tarde. Retirada de pontos dá para postergar até quantos dias? O paciente com medo de ir. Tem ponto, Ju, que cai sozinho. A gente sabe. Porque na hora que você faz o ponto, o tecido também é demasiado, certo? Você aumenta a quantidade de sangue, aumenta tudo, então o tecido tá inchadinho. Conforme vai murchando, ele vai ficando solto. E aí, muitas vezes, até solta sozinho. Só peço pro paciente não mexer. Eu já posterguei remoções de pontos até duas semanas. 2 semanas, sem problema. Mas, às vezes, sai sozinho. Tá? Então, é que fica incomodando o paciente comer, né? Fica aquele negócio balangando lá, mexendo. E aí, acaba atrapalhando o paciente comer. Mas, se ele puder aguardar, aguarde. Não tem problema, não. Tá? Não vai fazer mal, né? Pode acumular um pouco de alimento, isso tudo você tem que falar para ele, conversar com ele, olha, pode acumular alimento, o ideal é você fazer uma limpeza ali com gase úmida, né, no soro, alguma coisa assim, para não deixar comida acumulada ali no ponto, mas fazer a remoção depois. Então, assim, no caso da colega, né, que ela perguntou sobre as 5 extrações e a colocação de uma prótese imediata. Eu aconselho, primeiro, você avaliar o caso, observe esses dentes que você precisa tirar, porque ninguém tira dente que tá bom, concorda? O dente tá condenado. Alguma coisa tem pra ela ter condenado aquele dente. Ninguém vai tirar dente bom. Dente que dá pra recuperar, fazer tratamento de canal, fazer reabilitação. Então, observe se esse quadro é de urgência. Se há uma infecção ali que você precisa sanar e que não vai adiantar você sanar com um remédio. Porque daqui 1 semana o paciente está com dor de novo. Tá certo? Você tem que eliminar o mal. E aí você vai fazer a remoção e vai colocar a prótese e vai guardar. Vai explicar para o paciente o risco, certo? Fala assim, olha, para eu colocar essa prótese em você, você vai precisar tomar medicações. Essas medicações podem fazer o seu sistema imune diminuir um pouco, então você tem um maior risco de pegar o coronavírus, de repente. Então você vai precisar fazer mesmo. Você, assim, das pessoas da sua casa, você é a que não vai poder sair de casa, é a que vai precisar guardar mesmo repouso, vai ter que ficar mesmo na quarentena, tá? Você não vai poder sair de casa, se a gente fizer. E quando você puder sair de casa, você só vai sair para remover o ponto. Depois da medicação e tal, né? Vai ser para remover o ponto. Para eliminar aquele foco de infecção na boca do seu paciente. Os outros tratamentos que podem ser postergados, gente, postergue, não fique fazendo, não. Eu mesmo, hoje, amanhã, cancelei todos os pacientes. Alguns pacientes de emergência, urgência, né, remoção de pontos, como você mesmo falou, Ju, eu marquei para quinta-feira e sexta. Os pacientes de sábado eu também cancelei todos. E assim a gente vai lidando com a situação, né? Mas é sempre bom a gente avalie se é possível aguardar ou não, né? Se o seu paciente sempre também é bom, eu mandei um aviso no Telegram. Como que eu mandei o informativo para os meus pacientes no WhatsApp? Pacientes que apresentam sintoma precisam ficar em casa, não tem jeito. Ah, mas tô com dor. Sorry, tem que esperar. Você pode passar uma medicação e se o paciente tiver um farmacêutico que aceite, né, a medicação, que você passe a receita escaneada, aí ele consegue comprar a medicação até a melhora dos sintomas, que normalmente acontece em 14 dias. Ela perguntou, mas tô com um paciente com histórico de pericoronarite. Aí, ó, diabético, iria fazer a sexta passada, só que na sua glicemia estava em 200. Aí não faça. Complicado, dor versus condições sistêmicas. Exatamente, Ju, essa é a balança que a gente tem que estar sempre, né? Fora que assim, Ju, pacientes diabéticos, a gente sabe que tem uma diminuição do sistema imune por si só, pela própria doença sistêmica que ele apresenta, né? A gente já conversou sobre isso aqui. Então, assim, tem que tomar cuidado com o que faz com eles, porque tem essa questão, né? Essa questão sistêmica. Acima de 200 não faça. Não faça porque você vai ter um sangramento mais efusivo, você vai ter um grau de infecção maior, você tem um risco de infecção maior. As condições do paciente não te dá condições para você realizar seu trabalho. Nessa situação, o que eu faria? Passaria a medicação, né, pediria para o paciente lavar, né, a região que está tendo pericoronarite ali, pode ser com água oxigenada, pode ser com Perogard, e aguardaria ele melhorar os sintomas da glicemia. Tem que estar abaixo de 160 para você fazer a cirurgia.
Aí dá 160, dá para fazer os tratamentos sem problema. Os tratamentos como extrações, por exemplo. Cinei está perguntando, você recomenda atender emergências nesse período de pandemia? Cinei, eu não recomendo nada. Eu recomendo que você analise a questão. Entendeu? Por quê? Eu vou falar o que eu estou fazendo. Eu estou atendendo. Porque eu não vou deixar meu paciente com dor, com um quadro de infecção que pode evoluir para problemas piores. Tá bom? Eu não posso, eu, falar o que você tem que fazer. Isso eu jamais vou fazer. Eu tô aqui para levantar as questões e dizer o que eu estou fazendo. Aí, ó, tem colega que vai concordar e tem colega que vai discordar. O Luiz concordou. Com certeza aqui desses colegas que estão aqui hoje, que eu tenho um carinho imenso, tá? O fato de a gente discordar não quer dizer que a gente é inimigo, tá certo? Tem pessoas aqui, ó, que devem não estar atendendo nem os tratamentos de emergência, sem problema nenhum. Eu acho que a vida é feita de escolhas. Cada um faz as escolhas que acredita ser melhor, né? Eu fiz... Por que eu vou atender? Por que eu atendo? Primeiro, porque eu estou tomando todas as medidas, a clínica é minha, então eu estou tomando todas as medidas cabíveis para fazer o tratamento e o procedimento de forma mais segura possível. A clínica sofre uma desinfecção inteira da sala depois que a gente faz o procedimento. E eu estou fazendo os procedimentos para evitar que o meu paciente tenha dor e infecção, que é o que cumpre o meu juramento quando eu me formei. Então, eu faço isso. Não estou querendo dizer que quem faz ao contrário, quem tá se guardando, às vezes tem criança pequena em casa, tem idoso em casa, tem mais é que ficar mesmo em casa. Mas existem outros colegas que vão poder ajudar nesse período, né? Vão poder ajudar esses pacientes que têm dor, vão chegar na farmácia, não vão poder comprar o remédio porque não tem uma receita, e o farmacêutico vai ter que olhar para a cara da paciente e falar assim, olha, toma uma dipirona, que talvez passe, mas talvez não passe. É essa a questão, Cinei. Então eu não recomendo. Eu recomendo que cada um faça, eu recomendo sim, que cada um faça o exame de consciência e saiba aonde o seu calo aperta. Porque eu não tô falando com relação, até agora vocês perceberam que eu não falei em relação à questão financeira. A questão financeira, gente, todo mundo tá lascado, ok? Isso é uma coisa que todo mundo já tá sabendo? Todo mundo tá lascado, não vai dar pra atender, não vai dar pra fazer, a rua tá vazia, vai dar pau. Entendeu? Todo mundo vai sofrer um período aí que vai ter uma certa recessão. Isso aqui, eu não estou discutindo isso. Eu estou discutindo outra coisa. Eu estou discutindo a questão do paciente estar com dor, estar com infecção aguda e a gente ter que saber o que fazer com ele. Porque isso não vai durar só 15 dias. Não adianta você passar uma medicação para você depois tratar o paciente. É essa questão que eu estou levantando. E o que eu estou falando com vocês aqui hoje é uma forma de vocês avaliarem o risco e expor para o paciente. Porque vai ter risco. Uma vez que você faz a exodontia, você vai ter que passar medicações para o paciente que muitas vezes diminuem a imunidade. Isso é um fato. Né? Aí você tem que pesar os riscos que cobrem os benefícios. Se o paciente está tendo infecções frequentes, um foco de infecção aguda, que está causando dor, que está causando transtorno, que está causando inchaço, ele pode parar no serviço no hospital por não ter a quem recorrer. Justamente o lugar onde a gente deve evitar ir agora. Só ir em caso de emergência, em caso que você está sentindo falta de ar, em caso que você está com sintomas mais agudos do coronavírus. Sabe que é complicado, temos dois tipos de dentistas, os que estão atendendo por amor à profissão e o caso de dor, e temos os que estão fazendo botox, aproveitando o momento, pensando em ganhar. Ah, Ju, entra nessa vibe não, entendeu? Entra nessa vibe não. É aquilo que eu falei, cada um tem as suas escolhas. E a vida é feita de escolhas. Deixa uma coisa clara aqui para vocês. A vida é feita de escolhas. Cada um escolhe aquilo que quiser para a vida. Existem escolhas ruins, existem escolhas boas, certo? A escolha é o seu livre-arbítrio que vai determinar. Você que determina as escolhas que você faz, mas as consequências daquela escolha é obrigatória. Você vai passar por aquelas consequências, você querendo ou não. Ninguém planta maçã para colher banana. Isso não acontece. Você plantar maçã, você vai colher maçã. Se você plantar chuchu, você vai colher um chuchu. É a mesma coisa a vida. Então, não se preocupa com as pessoas que estão buscando dinheiro, tal, porque elas vão ter as consequências das suas atitudes.
Não se preocupe com isso. Preocupe com o que você vai fazer, tá? Com o que você vai fazer. E com as consequências dos seus atos. Eu acho que a gente tem que pensar dessa forma, né? Porque, gente, se eu for pensar dessa forma, nossa, é muita gente aí fazendo coisa errada. Não só na nossa profissão, em várias profissões. Você não viu aí na televisão esses dias os médicos, que na verdade deveriam estar vindo a público, né? Para orientar a população, falar com a população, para fazer as coisas corretas. A gente vê muita mensagem aí que é falsa, né? E estavam vendendo remédios milagrosos que não existem, que não vão levar nada, né? Apenas para ganhar dinheiro. Então, assim, isso existe em todas as profissões, entendeu, Ju? Não entra nessa vibe não, que você só vai passar nervoso, vai passar raiva. E esse momento a gente tem que tentar manter a calma. E ainda temos o que não quer de jeito nenhum atender. Eu penso como você, Bianca, meu juramento com a dor. Muito fácil ser profissional da saúde e tirar o corpo fora. Então, Ju, outra coisa, não depende muito de cada pessoa, né? Eu tenho colegas, por exemplo, que moram com sogro, com sogra, eles têm uma convivência familiar muito intensa. Essas pessoas precisam se preservar até pelas pessoas que elas têm em casa, entendeu? Agora, são pessoas idosas, são pessoas que estão na faixa de risco. Eu, por exemplo, vocês já me viram fazer live na casa da minha mãe, né? Vocês viram eu fazer live lá na casa da minha mãe, porque eu faço live todo dia, então, aonde eu tô passeando, tô indo pra casa da minha mãe e tal, vocês estão vendo lá na casa da minha mãe. E eu não posso ir agora, né? Ela tá com saudade, eu também. Eu tenho trabalhado bastante e agora eu não posso ir. Agora que eu tenho tempo, né? Eu não posso ir. Não posso ver minha mãe. Nem minha irmã, que mora aqui em São Paulo também. Né? Então, todos nós temos que fazer algumas escolhas. Por quê? Porque a gente tá no olho do furacão e é onde ela mora. Não tem muitos casos. Acho que tem um caso confirmado até agora. Né? Então, a gente tem essas escolhas difíceis, sabe, Ju? Que todos nós temos que fazer. Então, a gente não pode julgar os nossos colegas nesse momento, né? Cada um vai fazer aquilo que achar melhor. Eu, como ainda tenho a possibilidade, eu tenho o apoio da minha família, eu tenho o apoio de quem é casado comigo, né? E me apoia em tudo, né? Minha esposa ela me apoia em tudo. Então, eu posso exercer a minha profissão, né? Eu posso exercer nesse momento, se o paciente tiver dor, tiver algum problema, eu posso resolver. Eu fiz extrações sábado. Fiz extrações sábado. O paciente estava com dor, com infecção. Eu tinha que resolver aquele problema. E estou acompanhando o paciente de forma online, né? Estou acompanhando ele aos poucos.